Olá, como vai você? No vídeo de hoje, Roberta e eu vamos falar sobre o que fazer com os objetos do falecido ou da falecida, ou de alguém, algum parente próximo, né, que está em casa. Será que tem alguma regra, um tempo que isso deve acontecer? Essa é uma pergunta muito comum. Fique com a gente, comente o que você sente ou acha sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Roberta, é interessante trazer esse assunto para nossos programas da Jornada do Luto, porque cá e lá as pessoas nos perguntam se há uma regra, se há um tempo, um jeito certo de se fazer isso. Existem até uma expressão que sempre vem nesses momentos que muitas pessoas, quando estão comentando, acabam falando, que é: será que se eu me desfizer das coisas, a pessoa não terá uma paz? Ela não vai ficar em paz? Por acaso vocês já ouviram afirmações desse tipo? Eu já ouvi muitas vezes essas afirmações. Bem, os objetos se tornam a pessoa, não é? Quero dizer, a presença da pessoa em nossas vidas depois da partida. Roupas, sapatos, uma variedade de pertences pessoais, como eles estão dispostos na casa, não é? Até pertences de higiene pessoal, enfim, uma enorme quantidade de objetos que marcaram a passagem da pessoa nesse mundo, nesse tempo, nesse lugar, nessa casa, né? Estamos falando do apego material, que ele se expressa no apego emocional, ou seja, o objeto ele nos remete às nossas emoções e muitas vezes até espiritual, né? Com aqueles objetos e pertences que tornaram-se a ligação mais objetiva da pessoa conosco e com o nosso ambiente. No caso, o aspecto material, com a pessoa que morreu, vem com tudo, não é? Porque é a única presença palpável, concreta, né? Por outro lado, se desfazer ou desapegar de tudo isso, será que é necessário? Existe um tempo. Quem está em luto, para quem está em luto, né? Tem um tempo para se desfazer desses objetos e aí a partir daí vida que segue. O que fazer? Guardar, desapegar? Roberta, tem alguma regra? Explica para a gente aqui. Oi, Eleni. Olha, não tem uma regra, né? Então, assim, os tempos, eles são os tempos das pessoas enlutadas, né? Que estão nesse processo de elaboração das recordações. A gente falou em um outro vídeo, né, em que a gente tratou sobre recordações, e a gente até Sim, falou que existem vários tipos de recordações, né? Os objetos pessoais de quem se foi também se tornam um tipo, né, de recordação, uma forma da gente sim. acessar, né, alguma lembrança, né, acessar diretamente a pessoa, diretamente no sentido da nossa imagem ali que a gente tem guardada, né, daquela pessoa, uma situação. Então, uma forma da gente acessar diretamente, entre aspas, né? Agora, a gente precisa avaliar, né, Helene, caso a caso, porque a gente tem pessoas que passam muito tempo num luto ainda muito forte e muito pesado, às vezes anos, guardando todas aquelas coisas, sofrendo intensamente como se aquela morte tivesse acabado de acontecer. Então, obviamente, que a gente precisa avaliar, a gente tem algumas pessoas que não vão encontrando o caminho para viver esse luto de uma maneira mais dissolvida, mais saudável, mais leve. E elas ficam apegadas a esses objetos, às vezes assim, por anos, não permite que ninguém encoste. Elas realmente vivem por muito tempo num sofrimento muito intenso. Tem Mas até algumas pessoas que fecham o aposento, o tranca, cômodo, e fica ali, né, intocável. tranca ali, ninguém pode mexer, né? Então, de vez em quando ela entra lá e fica dentro daquele Isso. ambiente. Então, assim, quando a coisa passa um pouquinho aí dos limites, né? A gente precisa, de fato, olhar com mais cautela para estas situações. Mas
de modo geral, né, as pessoas têm um tempo razoável aí para ir elaborando, para ir se desfazendo, aí escolhe aquilo que é mais importante, guarda algumas coisas, né? Você não precisa jogar tudo fora, mas também você não precisa guardar tudo. Então, assim, você escolhe algumas coisas, aquelas que trazem as lembranças mais importantes, né? As vivências mais agradáveis. Então, também não é proibido você guardar alguma coisa. Mas Uhum. você precisa elaborar qual é esse vínculo que você está tendo com estas coisas. Então, não tem como você ter uma ligação direta, de fato, né, de fato, direta com a pessoa pelos objetos, não é possível. Né? Não é possível que você utilize esses objetos para ampliar o seu sofrimento e ficar ruminando essa perda por muitos anos. Então, você precisa avaliar. Agora, cada um realmente vai ter o seu tempo, né? Isso envolve família, porque aí você tem Sim. filhos e outros parentes que conviveram, aí, né, as pessoas podem não concordar em termos do momento correto para se desfazer. Então, Sim. é uma elaboração coletiva da família, né, quando vai lidar com a questão Tem de que se ter um desfazer. acordo aí, não é? Exato, e aí você tem aquele que está ainda num sofrimento muito intenso, você tem aquela pessoa que não, que já conseguiu ultrapassar aí alguns obstáculos, né, está caminhando, então é um acordo, né? Então, quando o conflito se torna muito intenso, as pessoas não conseguem, enfim, resolver coletivamente, é onde Uhum. geralmente entra o profissional psicólogo para dar esse apoio, né?